Federal. Então, a gente explica aqui como que a gente adota a questão dos ciclos restaurativos, aí a gente explica as fases do pré-ciclo, do grande ciclo restaurativo e dos ciclos temáticos, quais são os públicos-alvos. O maior público realmente foi os Guajajaras. Aí a gente fala dos resultados quantitativos da atuação, que é muito importante. São resultados mais objetivos. Então, a gente colocou aqui audiências designadas 209, realizadas 182, acordos firmados 60% das realizadas, ou seja, um bom valor. E impacto total estimado dessas audiências, 4 milhões. Um bom valor também para a gente entregar e explicar. Como a gente designou também as perícias judiciais para acontecerem lá em Grajaú, de demandas que estavam em tramitação, fotografamos também a médica perita, que fez a perícia numa casa adaptada para isso. E aí nós fizemos ações previdenciárias, assistenciais, ação contra a União, ação contra a CEF. Explicamos mais a questão das perícias, quantas foram realizadas, a taxa de execução 92%. Isso tudo eu não colhi sozinho, eu colhi com a UFMA e a UEMA, tá? Professora Sandra Alves de Araújo, e aí com o apoio das duas professoras da UEMA. Então, os dados de pesquisa, a questão dos participantes que foram entrevistados e tal. Para isso, então é um material bem bacana aqui, eu fazendo audiência, pessoal, Ministério Público Federal, Procurador Federal, essa família aqui foi contemplada com benefício. E aqui tem uma série de outros atores que participaram conosco, as audiências, teve o ônibus da Conciliação da Justiça Estadual, nós colocamos também no material, porque é importante para a gente fazer a venda aos investidores, considerando que nós estamos aqui em busca de investidores, que são as autoridades públicas, nós precisamos definir bem a questão dessas numerações, porque a gente pode melhorar o nosso trabalho, toda vez que a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente muda como magistrado, e a gente também contribui para a mudança do serviço, né? Hugo, Olha, o Pop Rua Ajude está mudando o jeito do juiz federal trabalhar. Vocês já perceberam isso? Vocês vão perceber. Não era assim antes. Então, esse tipo de trabalho precisa realmente ser muito bem catalogado. Aí aqui a gente fala dos grandes círculos e depois os círculos temáticos. A gente fez um círculo temático para cada grande área que os indígenas falavam que era um problema, a de educação, de saúde e de segurança pública. Aqui a gente explica tudo, a gente fala quem participou, a gente fala aqui da questão do Enem. Olha, agora o ministro Camilo do governo federal falou que o Enem vai certificar. Isso eu acho que vai aliviar bastante. Eu estou muito preocupado com isso, porque eu saí de lá e ainda não sei como é que está isso, mas eu queria. Bem, eles passando no Enem, agora o Enem é certificador, né? Mas se eles forem fazer o PAS, que é o processo da Universidade Estadual, aí não certifica. Então, eles continuam com dificuldade para acessar o EMA. Ou seja, um problema, né? Problema muito grande. Então, aqui a gente envolveu muita gente, professores, assim, foi muito bom, sabe? E é um material grande, mas é um material bem explicativo, explica os processos, é, explica quem estava. Então, assim, isso aqui poderia ser um portfólio, sabe? Porque poderia haver um prefácio da atividade. A gente ganha, né, premiação com esse trabalho das praças de justiça com o ministro Salomão. Foi, inclusive, na mesma semana, e a gente coloca aqui. Fazemos uma conclusão como modelo inovador, falamos da legitimidade institucional, né, que muita gente critica, né? Inclusive, eu já escutei gente de dentro da Justiça Federal falando assim: mas, doutor Hugo, o que, que o senhor está fazendo? Isso daí não tem nada a ver com o senhor, só vai ficar cuidando de outras instituições. Aí eu tento me defender, né? Assim, de alguma forma, como que eu vou me defender? A partir de dados, a partir de pesquisa empírica. Então, assim, a pesquisa não foi feita por mim, foi feita por professores, professoras, assim, de grupos de extensão, de pesquisa, assim, extremamente valorosas e reconhecidas. E, e esse material divulguei, e fica à disposição para toda e qualquer atividade envolvendo isso. É um exemplo, tá, gente? Vocês podem utilizar isso aqui como modelo, especialmente os meus alunos da orientação podem utilizar isso como modelo para se fazer o portfólio. Tem muita gente do meu grupo fazendo trabalho de diálogo institucional. Gabriel, André, Tanaka, quase todos.
Então eu vou deixar isso aqui à disposição de vocês. Eu acho que é muito interessante vocês conhecerem que a gente conversou muito sobre propedêutica, né? Sobre instrumentais preparatórios. Já tá tarde pra caramba, mas é isso, tá? Fica à disposição. Quer falar, Felipe, para a gente fechar? Senão vocês vão ficar cansados demais. Não, é coisa bem rápida. Esse seu exemplo, esse que você fez, por exemplo, o meu trabalho pode ser alguma coisa nesse sentido, por exemplo, um relatório da minha atuação institucional num caso específico? Pode, pode. Você adotando metodologia, né? Ou quanti-quali, ou quanti-qualis também, é perfeitamente possível. Nesse caso aqui, o nosso trabalho maior foi quantitativo, né? A gente trabalhou muito com quantitativo. Talvez em algum aspecto o qualitativo, quando a gente ficou avaliando as ações de reação aos problemas. Aí, em relação às três crises vividas pelo pessoal do Baixo Mearim, as populações indígenas ali, aí a gente precisou fazer. Inclusive, a gente está em fase de supervisão, tá? A gente fica um ano, tá um ano aí fazendo supervisão desse trabalho, não para. E aí a gente fica recebendo as atualizações. A casa de abrigo dos indígenas, que era ponto de venda de droga, agora já foi desocupada, foi retirada, foram retiradas as drogas, enfim. Então, assim, eu acho que vocês podem perfeitamente utilizar isso como base, tá? Por gentileza, nos mande esse arquivo de Grajaú. Claro, claro. Manda Tipo, sim, com todo prazer. desculpa interromper, narrar uma experiência especial da justiça com dados, né? É uma outra forma de você não precisa ter uma hipótese, fazer uma pesquisa e esperar um resultado, mas você pode narrar uma experiência, né? E rechear essa experiência com dados. É claro que a pesquisa do Hugo foi muito mais longa, né? Do que o tempo não foi mais longo do que o que eles vão ter para poder escrever, né? Mas você pode narrar sua experiência, entendeu? E narrar sua experiência e coletar os dados que forem possíveis e complementar com eles, Por né? Mas exemplo, acho que A- a- o próprio relato, né? Isso que eu estou querendo dizer, o próprio relato do que você passou, como você falou antes, sobre ouvir, né? Da pessoa, o que ela sofreu com a invasão da sua terra, por exemplo, né? Às vezes você não consegue ouvir de todos para você poder ter uma amostragem grande, mas você fazer esse relato e justificar esse relato filosoficamente, com a missão da Justiça Federal e tudo mais, já é uma forma de você expor e narrar, entendeu? Ainda que você não tenha condição de fazer uma pesquisa tão profunda por causa do tempo, por causa da falta de estrutura, né? A falta de uma universidade também para ajudar também né, na coleta desse material. Uhum. É claro que você não está no meu grupo, mas não, Aí, por exemplo, é só mesmo para. só uma coisa bem rápida, assim, só para vocês entenderem. Eu estou com a Raquel, reintegração de posse aqui, que eu designei uma inspeção judicial. Eu chamei Defesa Civil, chamei Assistência Social, chamei Conselho Tutelar, chamei município, chamei Estado, chamei órgão ambiental. Então, eles vão trazer para mim uma série de dados. A minha ideia é essa. Isso. Eu Isso, posso, por aí você exemplo, pode pegar usar isso. esses Aí dados você faz a colhidos na inspeção referência que você judicial. obteve esses dados, justamente. É exatamente isso. Você não precisa sempre, a gente não precisa, né, como pesquisador, sempre usar os próprios dados. A gente pode usar os dados, fazer a nossa síntese a partir dos dados que a gente tem à disposição, né? Aí fica uma coisa legal, porque você vai analisar esses dados e vai te ajudar até na própria decisão depois, quando você for resolver esse problema, né? Já vai ser Exato. né, o início de que você vai usar para decidir, né, Hugo? Exatamente isso. As peças do Ministério Público costumam ter muitos É, dados, porque eles têm equipe técnica especializada, da Defensoria Pública também, às vezes a associação de bairro, né? Também já tem algum material. Então, assim, as peças do processo, elas também podem servir, né, de dados, de coletas de dados e tal. Obviamente, a gente tem que depurar isso, né? Tem algumas informações ali as tuas atividades de inspeção e tal, mas de preferência quando, por exemplo, eu fiz algo parecido, eu designei como peritos judiciais, professores de engenharia civil, sanitária e elétrica, e aí eu fiz propositalmente mesmo.
eram professores da Universidade Federal, eles aceitaram entrar como peritos, e aí, a partir disso, eles prepararam um relatório extremamente rico em dados, sabe? Então, assim, a gente sai um pouco, porque a grande dificuldade de nós sermos o juiz da causa é como que esse dado vai chegar, né? Se ele vai ser produzido por mim diretamente, o que pode enviesar demais, pode gerar um falseamento, né? A gente vai refutar isso, porque metodologicamente nós não adotamos os devidos cuidados para que passássemos a ser, em algum aspecto, observadores, porque o juiz ele passa muito tempo observando, né, até julgar, né? Especialmente no princípio dispositivo, né, onde nós não temos tanto, nós somos destinatários da prova, então esse trabalho pode servir nesse sentido. Raquel, queria até fazer um combinado aqui contigo, que eu acho o seguinte: alguns estão fazendo trabalhos muito bons, que talvez não acabem em outubro. E aí eles poderiam fazer um parcial, né, com conclusões parciais, e a gente, para o ano, quando a gente for lançar o curso de 40 horas, aí termina, entendeu? Eu acho que a gente poderia fazer isso, avalia esse Para parcial. quando depender de muita coleta de dados, né? Tiver ou algum processo em andamento, alguma coisa assim, né? Que for ser um relato de um processo em andamento, por exemplo, né? Talvez é, realmente, porque aí fica muito, né? Até outubro é inviável. Por exemplo, o Diogo Tanaka está fazendo um trabalho não sei se eles vão falar disso, da derrocada do Rio Tocantins, da derrocagem, né, da retirada das pedras para tornar o rio navegável. Isso é extremamente difícil. Muito dificilmente se chegará a um resultado final, mas se pode também, apesar disso, apresentar as entregas a partir de um recorte, né, temporal, né? Não dá para, É, por exemplo, aqui, por exemplo, em Grajaú, eu não resolvi os problemas. Os problemas estão resolvidos em Grajaú? A relação adversarial entre indígenas e não indígenas está resolvida em Grajaú? Não. Eles continuam bloqueando a estrada, eles o continuam que sendo pode ser estigmatizados, Hugo, o que entendeu? pode ser feito é o seguinte, é justamente fazer uma pesquisa, quem quiser, quem tiver interesse, porque como o artigo é um artigo de 15 páginas, né, um artigo mais curto, talvez um tema muito complexo não caiba num artigo só. Mas uma coisa interessante que pode ser feita é para quem tiver interesse em fazer um trabalho mais elaborado, né, com mais fazer um artigo preliminar mesmo com o estado da arte naquele momento. Entendeu? Eu estou fazendo essa pesquisa disso, disso e disso, a questão é essa, nós estamos caminhando por esse passo, nós já posso observar isso e isso, entendeu? E aí deixar, isso é muito comum, né, em seminário, né? Eu tô fazendo uma pesquisa com um grupo de pesquisadores, a pesquisa está em andamento, eu estou comunicando, né, o andamento da minha pesquisa. Só que aí ele precisa terminar, então teria que ser um compromisso mesmo para fazer a coisa em duas etapas, né? Fazer esse primeiro artigo, né, preliminar, para depois finalizar com a pesquisa completa. Então fica uma coisa meio faltando, né? Faltando etapa, né? Seria assim, um compromisso de continuar, inclusive no futuro mestrado, né? Porque um tema desse é um tema de dissertação de mestrado, por exemplo, né? Um projeto grande pode ser um tema de mestrado. Eu acho que muitos dos trabalhos que eles estão fazendo são trabalhos qualificáveis no mestrado. Exato. É como Muitos. se você estivesse fazendo nesse momento o projeto dessa dissertação de mestrado, entendeu? E aí você coloca o que você já pôde e as suas hipóteses para o futuro. Porque você pode falar assim, olha, a minha hipótese inicial era essa, aconteceu isso e isso, não deu muito certo, mas por outro lado consegui isso. E aí depois, até o momento está assim. E a minha hipótese é que talvez seja isso e isso, e vou continuar minha pesquisa. Então, isso é válido também, né? Como pesquisa para essa finalidade, para o nosso trabalho aqui, né? Para o nosso curso, né, Hugo? Ainda que ela não consiga terminar, ser finalizada, até porque pode demorar anos, né? E você vai poder só contar depois quando tiver mais adiantado, tiver prestes a acabar, dependendo do que for, né? Que você queira
queira relatar aí no seu trabalho. Então é isso, pessoal. Então eu agradeço, obrigado. Vamos desligar para vocês poderem descansar. E aí a gente volta semana que vem para a última aula com a professora Márcia. E já de logo aí a gente já convida os orientadores a fazer um chamamento, quem sabe fazer uma reunião em grupo, né, com os orientandos, para que a gente possa dar andamento às dúvidas e reflexões que nos levem ao recorte, né, ao estado da arte. A Raquel falou algo muito importante. Ninguém aqui é para a gente não tem tempo para revolucionar o mundo, mudar o mundo, né? Mas a gente tem tempo para mostrar o que a gente está fazendo. Quem não vai lidar com o caso judicante, quem vai lidar com o caso de gestão administrativa. Tem muita gente fazendo mapeamento de competência já, tem muita gente já, até com a CEI aberto para fazer reforma administrativa da vara, levando em consideração a eficiência, né? A importância, às vezes, de fortalecer a assessoria. Isso tudo leva em consideração, por exemplo, resultados que estão no SS, de produtividade individual dos servidores, e que também entrevistas, né, que podem ser feitas pelo diretor de secretaria. Naturalmente, o juiz acaba participando da entrevista, mas com perguntas mais objetivas, né, ou menos subjetivas, menos apaixonadas. É perfeitamente possível utilizar esse tipo de trabalho, levando em conta sempre a possibilidade de pedir para a pessoa que foi entrevistada assinar um termo de consentimento, alguma coisa assim, só para garantir, né? Ah, isso é feito, a Infam faz termo de consentimento e tal. E quando assim, entrevistas em público, assim, com muita gente e tal, acaba a gente faz um termo de consentimento com a instituição parceira que vai fazer a coleta, porque aí ela colhe o consentimento ali, já levando em consideração que está dentro de um projeto de extensão. Mas se for uma entrevista que vocês forem fazer uma ata de uma reunião administrativa que vocês já vão definir ali a organização, é sempre importante, talvez, na ata, pedir para todo mundo assinar, né, dizer que isso vai constar de um trabalho, isso também pode ser anexado ao portfólio, né, como um material importante. E nós queremos ver esses desenhos, esses novos arranjos das unidades, né? Isso é muito importante, porque o que vocês estão fazendo aí, nem todo mundo vai ficar por muito tempo nas unidades, então vocês estão deixando também para a posteridade. Então, eu estou dando o exemplo aqui de caso, de ação, mas tem coisas internas a serem feitas, tá? Às vezes tem até processos de incineração ou reciclagem de processos físicos que já foram digitalizados. Isso é um problemaço lá em Imperatriz, por exemplo, porque o terceiro andar está pesando pela quantidade de processos. São coisas simples, mas que são extremamente salutares, porque vocês estão chegando e o que vocês puderem fazer, vocês já vão estar fazendo muito, vocês vão estar inovando, é sério. A pior coisa que existe é a gente passar por um lugar e não deixar nada. Nossa, isso é horrível. É sério, não deixem isso acontecer, tá? É isso, gente. Tchau. Tá bom, Abraço. gente. Boa noite. Valeu. Tchau, até Boa mais. noite. Obrigado pela Boa noite, Boa noite. Hugo. Boa noite, Boa Raquel. noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom Boa para noite. vocês.